Desde março deste ano, estamos vivendo a situação e circunstância da pandemia da Covid-19. Promovendo debates sobre a educação em tempos de pandemia, o programa Matutando, que iniciou suas transmissões na primeira sexta-feira de julho, está completando hoje 26 edições, dialogando com professores, pesquisadores, artistas e ativistas de todo o Brasil sobre o trabalho remoto imposto às escolas privadas e públicas e suas implicações para o trabalho docente, a vida dos estudantes, o fazer artístico e para a sociedade em geral. Após tantas reflexões, coloca-se a questão: a situação que estamos vivenciando não é apenas fruto dessa crise pandêmica, mas também consequência de nossas decisões para com a natureza e a vida em sociedade. Esta é a breve retrospectiva que vamos fazer no nosso programa de hoje. Olá, eu sou Júlio Van, professor do IFG e membro do Grupo CADJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as Relações entre as Tecnologias e a Educação. O programa Matutando vem dialogando desde o mês de julho deste ano de 2020 sobre a educação no contexto da pandemia da Covid-19. Se as pandemias não são novidade na história da humanidade, o que estamos vivenciando não tem precedentes. Iniciamos nossas reflexões questionando o que sabemos sobre políticas educacionais. E no decorrer das 5 séries de programas, enveredamos por assuntos envolvendo gestão, trabalho pedagógico, inclusão digital, mediações tecnológicas e pedagógicas, ensino remoto em todos os níveis. Vimos que, quando tratamos relações entre tecnologias e educação, temos que nos aprofundar e ir além da capacitação técnica. Temos que, forçosamente, pensar em apropriação, que envolve motivo e estado de consciência de todos os envolvidos neste processo. Olá, eu sou Joana, professora do IFG, líder do CADJO, e estou aqui com o professor Júlio Van, para fazermos essa retrospectiva, né? O Matutando nasceu como um projeto de ensino no campus Goiânia do IFG. As professoras Jaqueline Império, Luciene Maria Bastos e eu nos propusemos a oferecer ações formativas aos estudantes nesse período de suspensão do calendário escolar que começou em março de 2020 como uma medida para conter o contágio pelo novo coronavírus. Uma das nossas maiores preocupações era a utilização de um suporte que não excluísse nenhum estudante. Nós sabemos que boa parte dos estudantes não tem acesso a uma internet que permita uma conexão segura, ágil o suficiente para uma comunicação ao mesmo tempo síncrona e para acessar ou baixar vídeos, por exemplo. Então, a princípio, nós nos propusemos a organizar uma ação formativa com material impresso, mas isso não foi possível. A gente não desistiu, a gente estava decidida a desenvolver ações formativas e abertas. Ou seja, a gente não queria trabalhar só cada uma professora com os estudantes da sua turma. Nós tínhamos a intenção de propor atividades que envolvessem, ao mesmo tempo, estudantes de licenciatura, estudantes de ensino médio, os familiares dos estudantes, os nossos colegas professores, mas também os professores da educação básica pública de outras instituições que não o IFG, os educadores de uma forma geral. Nós observamos que a TV UFG havia feito uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, que passou a fornecer conteúdos para os seus estudantes em programas transmitidos por esse canal. Aí que veio a ideia de entrar em contato com a Fundação RTVE, que possui a concessão da TV UFG. Foi então que você, Júlio, foi convidado e respondeu prontamente ao nosso chamado. Então, a princípio, né, a professora Oneida Irigon, que é pró-reitora de ensino do IFG, assumiu conosco este projeto, né? E nós tivemos
o apoio fundamental da professora Silvana Coleta, que é diretora executiva da Fundação RTVE, da Vanessa Bandeira, diretora de TV, e do Michel Valim, que é assessor da direção e, enfim, de toda a equipe da TV UFG. Bom, resumindo, para chegarmos a esse formato, nós partimos de alguns princípios. Que fosse um programa voltado para a discussão de temas educacionais relevantes para a sociedade, que essa discussão fosse ancorada no contexto, né? Assim, no caso, os tempos pandêmicos que nós estamos vivendo, e que fosse uma discussão com rigor teórico e com uma linguagem, ao mesmo tempo, que permitisse o diálogo com estudantes, com trabalhadores da educação em geral, estudantes dos diversos níveis de ensino e, logicamente, com toda a comunidade, né, de interessados. A partir de agosto, já na segunda série de diálogos, que nós iniciamos em julho, a curadoria do programa ela foi ampliada com a participação da professora Ada Echalar, da UFG, que nos deu ainda mais fôlego para continuarmos, porque ela trouxe também, agregou também um projeto de extensão devidamente cadastrado na Universidade Federal de Goiás. A partir da terceira série de programas, entrevistas, a professora Daniela Rodrigues de Souza, da PUC Goiás, e o professor Johnny David Echalar, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, passaram a integrar também essa curadoria, e que veio diversificar assim, ainda mais a nossa base de instituições e fortalecendo o projeto original de debater, né, temas educacionais emergentes com rigor e profundidade, assim, no sentido nosso do que é matutar, né? Que é sentar em roda, né? E para pensar e conversar, mas é aquela conversa que inclui todo mundo, né? Busca respostas, mas que sempre deixa questões em aberto, despertando assim, né, o desejo, o motivo para saber e conhecer mais, né? Por essa razão, nós apresentamos sempre, ao final do programa, nós sempre apresentamos indicações de leitura, que sejam artigos, livros, capítulos de livros acadêmicos, páginas de internet, blogs, bancos de dados que podem complementar ou aprofundar os temas debatidos. Isso. Então, desde 3 de julho, nós fizemos 25 entrevistas, matutamos com professores e pesquisadores de 7 instituições de ensino, com um público bastante diversificado. Nós acompanhamos via chat quem nos assiste ao vivo no canal ETV do IFG. E também através de um sistema de inscrição que orienta, acompanha e oferece uma declaração de participação por série. Até o momento, o que nós temos observado é que o nosso público tem sido composto por trabalhadores da educação em cargos de bibliotecária, merendeira, secretária, etc., e, e outros, né, dos diversos campos do IFG, do IF Goiano, de escolas da rede pública municipal e estadual. Tem também profissionais de diversas áreas que assistem os nossos programas e comentam conosco os temas durante a sua transmissão, né? E esse público tem se ampliado em número, né? Tem se ampliado gradativamente o número de estudantes de ensino médio, além da comunidade em geral. Mas quem mais tem assistido aos nossos programas são professores e estudantes da área da educação e do ensino, tanto em nível de graduação, como especialização, mestrado e doutorado. Um outro dado muito importante para nós é que professores têm indicado as nossas entrevistas como material de estudo em suas disciplinas. E também esses nossos programas têm sido citados como referência em trabalhos acadêmicos. É importante destacar que a dinâmica de planejamento e de execução das nossas entrevistas é sempre um trabalho coletivo, né, que conta com o envolvimento de profissionais do IFG, que cuidam da produção técnica e audiovisual, os intérpretes de Libras, a programação visual, a divulgação, assim como profissionais da UFG através de seu canal de TV e também o setor de comunicação. Nós reconhecemos e agradecemos muito o empenho desses trabalhadores, porque sem eles nada disso seria possível.
Hoje, o Matutando é um projeto da Pró-Reitoria de Ensino do IFG e um projeto de extensão junto ao Instituto de Ciências Biológicas da UFG, coordenado pela professora Ada Exalar. Bem, esse programa, né, trata-se de uma breve retrospectiva. E uma pergunta muito importante que várias vezes foi feita no programa é como manter a nossa sanidade física e principalmente mental neste período pandêmico. O distanciamento social, o fechamento das escolas, medidas de higiene extremas estão associadas à preservação e à prevenção do contágio, enquanto não chega a vacina, é claro. Mas e o estado psicológico das pessoas? Né? Estão trabalhando, estudando em suas casas. Além, é claro, de todas as ingerências políticas para o retorno ao trabalho. O que nós estamos fazendo? Educação à distância, ensino remoto, homeschooling, ensino domiciliar? Nós dialogamos sobre esse assunto com a professora Catarina de Almeida, da UNB. Os nossos convidados falaram de suas experiências com o ensino remoto, apontando tanto desafios como possibilidades. Nesse contexto, a arte veio ocupar um lugar muito importante, tanto no sentido de auxiliar na manutenção da saúde, quanto para colocar em questão o seu lugar na sociedade, o descaso como ela vem sendo tratada nesse momento. A Lei Aldir Blanc, de auxílio emergencial à classe artística, ainda está em processo de implementação desde março desse ano, o que faz agravar ainda mais a situação dos fazedores de arte e cultura. A situação da arte, dos fazedores de arte e cultura, da relação com as tecnologias, da transposição de linguagens para o audiovisual, as conexões e os desafios enfrentados, eles foram abordados nas entrevistas com a professora Giovana Consorte, do IFG, a Mariana Assunção, do CEPAI, da UFG, com Rita Bonrante e comigo mesmo. Eu, particularmente, já venho trabalhando com a educação à distância há algum tempo, mas esta experiência que temos vivenciado, ela é bem diferente. Né? Nossos estudantes e professores, de modo em geral, foram pouco ou nada preparados para realizar os seus trabalhos nessas condições. Muitos se sentem como se estivessem trocando o pneu com o carro em movimento, sendo também o condutor do veículo. Quando falamos em preparação para o trabalho remoto, nós compreendemos a formação propriamente dita, que vai além da capacitação técnica para o uso de tecnologias. Essa preparação exige apropriação dessas tecnologias e essa preparação exige apropriação dessas tecnologias no trabalho pedagógico, compreendendo não apenas as metodologias, mas também o método. Quanto aos estudantes, se fala muito em inclusão e exclusão digital. Mas o que isso significa exatamente? Parece se resumir ao acesso, mas está muito para além disso. Né? Quando grande parte dos jovens possui um aparelho celular e tem acesso a um pacote de dados, isso não garante a inclusão, porque podem estar apenas sendo consumidores de tecnologias, tornando-se reféns da economia de mercado. Né? Elas não se tornam pessoas menos alienadas, ao contrário. Será que isso é inclusão? No diálogo com a professora Ada Exalar, da UFG, ficou muito claro que é preciso pensar na inclusão considerando um projeto de sociedade em que a maioria das pessoas não sejam apenas consumidores. Além das condições técnicas, o ensino no contexto da pandemia exige também, como Júlio já disse, muitas mudanças metodológicas, do presencial para o virtual. E também no conteúdo, como foi muito bem abordado na entrevista com a professora Sandra Limonta, da UFG. Para pensarmos alternativas para um trabalho remoto de qualidade, a aprendizagem de conceitos científicos é fundamental. Mas o conhecimento científico, filosófico e artístico não é simplesmente reproduzido no interior da escola. Isso seria operacionalmente, didaticamente impossível, né? Temos uma bagagem muito grande de conhecimentos acumulados. Então, o processo de transformação do conhecimento humano em conhecimento escolar demanda que ele receba um tratamento que não significa apenas simplificar ou reduzir para que esse conhecimento caiba no currículo. É isso que é chamado de transposição didática. É uma revisão do conteúdo em si, no sentido de levantar o que é essencial para o desenvolvimento humano para aqueles estudantes no seu contexto.
ou seja, tem a ver com as finalidades educacionais, né? Que no planejamento escolar se expressam nos objetivos. E também com as formas de ensinar, com as estratégias de ensino, com materiais didáticos, por exemplo. Ora, essa tarefa não é simples. A transposição didática envolve contextualização do conhecimento, experiência do estudante e a intencionalidade do professor. Sim, professor. E além das dificuldades com a transposição didática dos conteúdos das disciplinas para o ensino remoto, nós ainda temos estudantes com baixo índice de autonomia, com problemas para acompanhar as aulas e realizar uma grande quantidade de tarefas, ou ficar horas à frente do computador ou da tela do celular. É preciso ainda considerar as especificidades das modalidades e dos sujeitos envolvidos. No que diz à educação de jovens e adultos, por exemplo, este assunto foi debatido com a professora Maria Margarida Machado, da UFG, que ressaltou as diferenças e o trabalho pedagógico específico para este público, considerando as condições sociais, condições de acesso e apropriação das tecnologias para participarem das aulas remotas. A pandemia da Covid-19, longe de ser a causa, acirrou a situação das desigualdades no que se refere ao acesso às tecnologias de nossos estudantes, professores e população em geral, envolvendo também questões ligadas à apropriação e, né, o que fazem, o uso que fazem dessas tecnologias. Essa situação nos levou também a questionar qual o papel da escola pública na sociedade e de qual modelo de sociedade que nós estamos falando. É o que vamos continuar matutando daqui a pouco. Nós voltamos já. Antes do intervalo, o Júlio deixou como questão qual é o papel da escola pública na sociedade. E na situação excepcional em que nos encontramos, qual é realmente o papel da educação escolar? Ora, não é possível pensar numa continuidade educacional sem critérios pedagógicos e desconsiderando o contexto da pandemia global. Nesse contexto, é importante manter o vínculo do estudante e do professor com a escola, mas o acesso às tecnologias é muito desigual. Se nem todos têm acesso, como garantir a educação como um direito de todos? Nas falas do nosso convidado, o professor Libânio, ficou muito claro que temos dois projetos de escola: uma educação para o acolhimento, representado especialmente pela escola pública, e uma escola voltada para o conhecimento, destinada às classes com maior poder aquisitivo. Uma educação como direito de todos implica que o acesso ao conhecimento seja universal. Então, esse papel de promover a socialização do conhecimento não mudou. Continua sendo uma necessidade e, sobretudo, um direito de todos. Daí que é importante lembrar que não mudou o papel social da educação. O principal desafio enfrentado por estudantes e professores neste momento é manter ativo um motivo para aprender e ensinar, o que muita gente tem considerado como algo fragilizado pela falta de contato presencial. Mas a garantia da educação como um direito de todos também se mostra ainda mais precária. Se antes esse direito já estava bastante comprometido, agora vemos o acirramento desta situação. Essa situação pandêmica trouxe à superfície, o que é bem diferente de ter provocado, o quanto o nosso projeto de educação é excludente e que não condiz com a premissa condicional da educação como um direito de todos. Pressões por todos os lados, além do estresse provocado pela própria situação de crise sanitária, adoecimento generalizado e muitas controvérsias nas políticas que orientam as nossas ações. É isso. As escolas vão ser abertas para o ensino presencial? Quais garantias serão dadas para este retorno?
Com mais de 170 mil mortos e mais de 6 milhões de casos de contágio comunicados, os gestores se mostram um tanto confusos, para dizer o mínimo. Casos específicos como a educação de jovens e adultos e a educação infantil chamam a nossa atenção e demonstram o quanto ainda nos faltam dados sobre os resultados desses processos educativos à distância para este público. A pandemia da Covid-19 causou tudo isso? Ou estamos vivendo uma crise bem antes do coronavírus nos assolar? Muitos pesquisadores já haviam cantado essa pedra, dizendo que as reformas educacionais causaram maior dano que os vírus e que o projeto de educação que estava já em curso traria consequências significativas, um retrocesso e ainda mais precarização para o trabalho docente e, consequentemente, para a formação humana. Em resumo, não há nada de positivo nesta crise, como alguns querem nos fazer acreditar. Mas isso não significa que precisamos nos acomodar aos problemas e sucumbir aos obstáculos. No diálogo que tivemos com a professora Kátia Curado, da UNB, levantamos alguns caminhos que os professores podem percorrer para resistir a esse projeto de formação que ataca a dimensão intelectual de sua atividade e o caráter profissional de seu trabalho. Um caminho é a organização coletiva na escola, que una os profissionais da educação como em torno de um projeto de educação, de escola, porque o trabalho do professor não é só sala de aula, é educação, é o desenvolvimento dos alunos. Outro caminho é nos organizarmos como classe trabalhadora em sindicatos, fortalecermos para pensarmos na classe trabalhadora docente. Uma outra alternativa é nos fortalecermos em torno de um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos que possam defender um projeto de escola emancipadora, para enfrentar esses diversos ataques feitos através de projetos como a BNCC ou a Escola Sem Partido. Então, como em todos os nossos programas, nós temos algumas sugestões de leitura. Para conhecer uma proposição de adequação curricular ao contexto pandêmico, nós indicamos o artigo de Valquíria dos Reis Lima, Ade Chalara e Joana Peixoto, Ações Educacionais em Tempos de Pandemia, Reflexões sobre a Biologia no Ensino Médio, publicado em 2020 na revista Olhar de Professor, que está disponível na internet. Para se manter atualizado sobre políticas educacionais numa perspectiva crítica, o que permitirá uma compreensão de causas e efeitos da pandemia nas práticas sociais humanas, nós indicamos o blog do professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp. Avaliação Educacional, blog do Freitas. Também indicamos para aqueles interessados em pensar a televisão como um espaço educativo o livro A Televisão Levado a Sério, de Arlindo Machado, publicado pela editora Senac. E nós continuamos fazendo um convite para você participar de um projeto muito interessante. É o Arquipélago de Memórias, que está coletando depoimentos em áudio sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando a nossa vida. Depoimentos de professores, estudantes, familiares são coletados para formar um banco de dados que comporão cápsulas do tempo. Para acessar, basta digitar Arquipélago de Memórias UFG no seu motor de busca. É isso. O nosso programa de hoje trouxe uma pequena retrospectiva do que vimos matutando desde julho com nossos mediadores, convidadas e convidados. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Nós agradecemos a equipe que vem realizando o programa Matutando, da qual temos o prazer de fazer parte, e também a TV UFG, que tem sido nossa parceira fundamental nessa empreitada. Queria agradecer particularmente ao Carlos, à Kitty, à Marília, ao Gésia e ao Tiago, aqui da TV UFG, ao Milton Azara Filho, lá da equipe da diretoria da EAD, e à Bárbara de Almeida, lá do Campus Formosa, que tem sido responsável pela produção audiovisual, além de todas as pessoas envolvidas, que não são poucas.
Nós agradecemos também as pessoas que estão acompanhando esses diálogos, né? Porque falar sobre educação, arte, cultura, trabalho e mediação e relações sociais no contexto atual é relevante e nos coloca ativamente nos processos históricos e sociais que estamos vivendo, num momento tão crítico quanto esse acirrado pela Covid-19, mas que vai muito além dela. Em 2021, vamos continuar com nossas reflexões, com novos temas e novas contribuições. Em janeiro, nós vamos reprisar alguns dos programas já transmitidos. E em fevereiro, retornaremos com programas inéditos. É só aguardar. Foi muito bom ter vocês aqui conosco e esperamos contar com a sua participação em 2021. Muito obrigada a todos e até lá. Até lá, muito obrigado.